Fala pessoal, beleza? Meu nome é Cláudio, aqui do canal O Primeiro Vende Mais, e o tema do nosso vídeo hoje é como escolher a melhor hospedagem de site em 2023. E não por menos, para a gente começar, o que a gente tem que entender? O que é um site, correto? Para mim, na minha visão, o que é um site? Nada mais é do que um conjunto de fotos, textos e vídeos e áudios adicionados de forma estratégica, com o objetivo final de vender ou algum produto ou algum serviço. Confere? E para exemplificar aqui o que é um site, eu tenho duas opções. O meu próprio site, vou dar uma atualizada aqui em cima, onde eu trabalho com marketing digital. Aqui tem um apelo, onde eu digo que na primeira posição do Google, o primeiro vende mais. Depois, se você rodar aqui, tem resultados de clientes. Mais embaixo, depoimentos em vídeo de clientes sobre o meu trabalho. Eu falo um pouquinho sobre esses resultados na pesquisa do Google. Mostro alguns podcasts que eu participei como convidado. Tem aqui os 3 tipos de serviço que eu vendo. Aqui embaixo o meu background, aí as minhas habilidades, os cursos que eu fiz. E aqui um blog sobre Google. Ou seja, tudo com o objetivo de vender a prestação de serviço. Eu tenho aqui o Sun Café, que aluga máquina para pequenas e médias empresas. Tenho aqui alguns clientes que já alugam máquina com ele ou compram grãos, compram pó de café. Fala aqui um pouquinho sobre a loja virtual, para quem quiser adquirir os produtos individualmente, independente de ter a máquina ou não. Mostro o showroom, mostro a loja virtual e o serviço de assistência técnica. Ou seja, na primeira página já eu estou mostrando tudo aquilo que o cliente faz. Uma pergunta que muitos me fazem é: Cláudio, realmente eu preciso contratar uma hospedagem? Será que o meu site não pode ficar armazenado aí no meu computador ou no meu notebook? Poder até pode, mas tem os poréns. Antes de você decidir em contratar uma hospedagem ou não, ou armazenar o site no seu computador, eu tenho algumas perguntas para fazer. Vamos lá comigo? 1. Seu computador é rápido? 2. Quantos gigas de RAM tem o seu computador? 3. Seu computador tem quanto de espaço em disco? O site ou a loja virtual vai caber nele? Qual é a velocidade de leitura desse HD, onde você vai armazenar os arquivos e fotos desse site? 4. Seu computador aguenta quantos internautas navegando ao mesmo tempo? 5. Qual é a velocidade da sua internet? 6. A fonte do seu computador aguenta ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem dar nenhuma pane? Por último, 8. A energia elétrica do seu bairro é estável? Ou se acabar a energia, o seu site sai do ar e você vai perder vendas? Já pensou em tudo isso? E aí, o que você vai fazer numa hora dessas? Pessoal, brincadeiras à parte, antes da gente prosseguir, tem duas coisas simples que a gente precisa entender. Primeira, uma hospedagem nada mais é do que um conjunto de computadores que são potentes, infinitamente melhores do que aquele que a gente tem em casa, que a gente usa para fazer trabalho simples. 2. Nós temos que entender como essas informações vão e voltam desde a hora que a pessoa acessa ou o computador, ou o notebook, o celular, e recebe de volta as informações ali na tela. Tudo isso tem um percurso, ok? Antes que eu me esqueça de uma coisa, tem um detalhe importante que você tem que saber. Se você acha que eu não sei o que eu estou falando, eu sei. Olha essa foto aí. Essa foto é em 2014. Eu comecei numa empresa multinacional como faxineiro do data center. Comecei tirando o pó dos equipamentos. E lá eu fui aprendendo, me qualificando e aprendi bastante. E por isso eu estou dividindo aqui a minha experiência com você. Como eu disse, existe um caminho a percorrer. Desde a hora que a pessoa acessa um dispositivo e clica no site, até que essa resposta volte. As 3 primeiras etapas estão do lado do internauta. O que nós temos aqui? Computador, notebook ou celular. Todos eles têm processador, todos têm memória RAM, todos têm placa de vídeo, todos têm espaço em disco e todos têm fonte. Se isso não estiver bem balanceado, já vai dar ruim, ok? Continuando, o seu computador, o seu dispositivo, o seu celular, seja lá o que for, ele está conectado numa internet. Se houver alguma limitação, também vai ter lentidão. Só que o internauta, ele é leigo, ele não sabe disso. Ele vai achar que o problema é seu, que o seu site é ruim, que a tua hospedagem é ruim. E todo mundo sabe que site lento, ninguém tem paciência, a pessoa simplesmente vai embora. E na terceira etapa, nós temos o prestador de serviço da sua cidade. Você pode ter um computador bom, um Wi-Fi bom dentro da sua casa, um roteador maravilhoso, mas a sua internet ser a rádio. Aí fica aquela carroça. Já imaginou como é que vai ser a navegação do seu cliente no seu site? Resumindo, as 3 primeiras etapas do lado do internauta. É recomendável que você tenha um bom celular, computador ou notebook para navegar. Esteja conectado a um bom roteador para também não ter nenhuma lentidão, não formar nenhum gargalo, e que o seu plano de internet seja razoável. Por isso que em algumas cidades aí, grandes capitais do Brasil, tem lá 4G, 5G, para quê?
para que as pessoas possam navegar em alta velocidade sem perder a paciência e desistir do que ela está fazendo. Continuando do outro lado, nós temos a etapa do servidor, que é onde fica armazenado os arquivos, vídeos, fotos, e-mails, tudo do nosso site. Ele está aqui, ó, na etapa 4. E ele também está conectado a uma internet rápida. Eu até coloquei aqui, ó, Mega Blaster Plus mais para a gente brincar, que é uma internet de alta velocidade. Imagina quantos milhões de pessoas estão conectadas aos servidores. Todos eles também têm processador, memória, placa de vídeo. Pode reparar, sempre que você vai em um site da internet comprar ou um servidor ou um celular, todos eles têm lá processador X, tantos MHz, tanto de memória e assim vai. Por que isso é importante? Porque tudo isso interfere na navegabilidade do site. Quando uma pessoa está navegando e é o internauta que está aqui acessando um site, toda a informação passa por essas etapas. E o servidor responde e traz de volta a informação e ela carrega na tela do seu dispositivo, seja ele qual for, maravilha? Analisando aqui o caso do Sancafé, que é o meu melhor cliente, dá uma olhadinha. Depois que você assistisse o vídeo, vai lá no Google e digita locação de máquina de café em grão. Independente do lugar do Brasil que você tiver, provavelmente você vai achar o Sancafé. Pode ver que ele está em primeiro. E isso gera muitos leads e muita locação de máquina para ele. Agora, como é que ele conseguiu isso? Combinando perfeitamente todas as etapas. Imagina se você tiver um gargalo num desses aqui. Ou se o seu cliente estiver num lugar que a internet é 3G. Entendeu? Então você tem que ter um site mais enxuto possível, uma internet pelo menos de médio porte e um servidor que traga resposta rápida. Assim o seu site vai carregar rápido na tela do cliente, ele vai navegar, vai pedir um serviço se você for um prestador de serviço, ou vai comprar o produto se você for um e-commerce. E como é que a gente escolhe um plano? Eu estou aqui na tela com algumas informações de um dos nossos parceiros. Você tem que atentar para duas coisas. Primeiro, se o servidor está no Brasil ou se o servidor está nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem perda, tem o delay, o famoso delay. Quanto mais longe o seu servidor estiver, mais vai demorar para a resposta chegar. Isso pode causar uma certa impaciência no teu internauta e ele abandonar o processo. Aqui eu tenho, por exemplo, nesse parceiro, 4 tipos de plano. O que mais importa aqui? Velocidade do HD, pode ver aqui, ó, NVMe, ele tem 300 GB de espaço, 10 GB de espaço, 50 GB de espaço. Conforme o plano mensal que você escolher, vai ter um valor. Agora, o que mais importa de tudo é o CPU e a memória RAM. Pode reparar que no plano Corporate aqui, eu tenho 4 processadores e 8 GB de RAM. Quanto mais memória RAM eu tenho, quanto mais processador eu tenho, mais rápido é o tempo de resposta do servidor. Mais rápido os arquivos vão carregar na tela do cliente e melhor vai ser a experiência dele na navegação. Então você tem que procurar, claro que escolher um que cabe no seu bolso, se você estiver começando a pegar um plano menor, mas depois, conforme o seu projeto vai crescendo, você vai mudando de plano. Para quê? Para que você fique competitivo perante a sua concorrência. Outra coisa importante é saber qual plataforma você vai escolher. Por quê? Porque essas plataformas interagem com o hardware da sua hospedagem. Aqui eu tenho 9 opções. Já usei várias delas. Hoje, a que eu mais gosto, que é o famoso queridinho do Google, é o WordPress. Essa é a primeira aqui. Ela é bem flexível, fácil de mexer, você não tem que ser programador. Inclusive, ela tem lá várias facilidades na hora de instalar dentro da própria hospedagem. Ok? Então, o que é que tem que ficar claro para você? Independente da sua escolha, você tem que ter claro 2 coisas. Qual é o hardware que você está contratando e como que a plataforma escolhida interage. Como que ela responde rápido no servidor para que isso carregue rápido na tela do teu internauta e ele não desista de navegar ou de comprar aquilo que você está oferecendo. E como é que funciona por dentro da hospedagem? Imagina que você contratou um plano para apenas um site. Então, o que vai acontecer? A hospedagem vai ter dividido lá dentro os arquivos internos do seu site, as contas de e-mail e o arquivo da plataforma. No caso aqui eu estou citando o WordPress. Vão ser 3 compartimentos. Sempre que o internauta ao acessar o teu site lá, www.seusite.com.br, ele vai ler os arquivos do WordPress, vai passar pela internet, fazer o caminho de volta igual a gente viu aqui atrás e carregar na tela do cliente. Quanto menos projetos, melhor. O ideal é que você tenha um projeto individual. E se você for um prestador de serviço, que você tenha um plano mais robusto que comporte vários projetos aqui dentro. Como, por exemplo, nessa outra tela. Eu tenho aqui 4 projetos dentro da mesma hospedagem. Pode ver que eu tenho aqui as cores cinza, azul, laranja e verde. Então eu tenho 4 sites aqui dentro. Então eu terei 4 separações individuais e dentro de cada uma delas a mesma estrutura que você viu aqui no projeto número 1. Eu tenho os arquivos do sistema lá da hospedagem, as contas de e-mail do projeto, @x.com.br e o seu site WordPress. Cada um com endereços independentes,
sendo acessado pelos clientes deles individualmente. Um não sabe que o outro existe. Então, para fechar essa etapa, o que eu tenho aqui? Etapas 1, 2, 3, 4, 5, onde as informações vão em volta em piscar de olhos. Cada vez que você dá um clique na tela ou um clique no mouse, carrega a página do seu site, aparece na tela do cliente, e isso vai determinar o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Para finalizar, quão lucrativo pode ser todo esse esforço de escolher uma hospedagem, fazer o site no WordPress, ranquear no Google? Tudo isso tem que valer a pena financeiramente, concorda comigo? Eu tenho aqui o exemplo de 2 clientes. Um deles tem a taxa média de 30%. Tá? Eu vou usar o exemplo do mês de julho agora, recente, onde esse cliente captou 50 leads. Pode ver aqui no mês de agosto, 50 leads. A média de conversão desse cliente, ou seja, fechamento de negócio, é de 30%, um terço. Ou seja, 30% de 51 são 17 leads. O equipamento que ele aluga custa em média R$500. Então faz a conta comigo. 17 leads vezes 500, ele tem R$8.500 por mês. Só que ele aluga essas máquinas por 6 meses de contrato. Ou seja, são R$8.500 vezes 6 meses. Em um mês ele garantiu uma receita de R$51 mil, o que é extremamente lucrativo. Eu tenho outro cliente aqui, que no mês de julho também, se não me engano, teve 110 pedidos de orçamento. 96 pelo WhatsApp e 14 pelo formulário. Imagina se o seu site não for rápido ou não tiver botão de WhatsApp. Você perde a venda. A taxa média dele é 25%. Então fazer comigo, 25% é um quarto. 110 dividido por 4, ou vezes 0,25, eu tenho 27 leads. Porém, as máquinas que esse cliente aluga, começa a primeira máquina em 10 mil. Ou seja, no mínimo, ele fechou 270 mil de receita só nesse mês. Valeu a pena ou não valeu investir aquele valor que você viu ali atrás na hospedagem? E para fechar esse vídeo, eu tenho 3 recomendações. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, os links das 3 hospedagens que nós recomendamos estão aqui na descrição. Se você estiver na primeira página do canal O Primeiro Vende Mais, é só você clicar nos botões aqui embaixo e escolher a sua. Ou chamar a gente no WhatsApp que a gente tira a dúvida para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço. Até mais.